Olá, relativamente recentemente eu ganhei muitos seguidores, mas tem um projeto que nunca ganha seguidores para mim, que é o projeto que eu gosto mais, que é sobre pensamento crítico. Algo que eu acho extremamente importante e onde eu acho também que tem mais obras e onde é mais importante ajudar as pessoas, porque pensamento crítico faz a sua vida melhor. E claro que o pensamento crítico é uma proteção contra ideias ruins e perigosos. É algo que protege democracia, que protege ciência e que, honestamente, dentro da ciência, entre cientistas, hoje em dia, às vezes, falta de uma maneira chocante. Então, isso na série de pensamento crítico é o segundo vídeo. E é sobre a percepção humana. O título original era A Realidade Não É o que Parece. Terraplanistas, por exemplo, usam argumentos para defender as suas ideias usando a percepção humana. Mas a percepção humana é extremamente ruim. Eu espero que eu consiga explicar nesse vídeo a diferença entre arrogância humana e humildade científica. E a gente começa com elefantes. Todos vocês conhecem o som de um elefante quando ele faz algo do tipo. Mas esses som os elefantes só fazem em situações em quais eles são muito animados ou eles são treinados para fazer em algum momento. Mas, em geral, isso não é o jeito principal como os elefantes comunicam. E elefantes comunicam muitos. Eles são animais que vivem em grupos, similar a gente, e como todos os animais que vivem em grupos, eles têm a sua linguagem própria. Mas essa linguagem, por muito tempo, a gente não conheceu. Essa linguagem foi descoberta da zoologista Katy Payne em 1984. E a razão por que ela descobriu é porque ela reparou leves vibrações perto dos elefantes e ela achou que essas vibrações têm padrões. E isso indicou que tem alguma coisa como uma linguagem atrás disso. Então o que ela fez? Ela gravou, nessa época de uma maneira análoga, ela gravou os elefantes e depois ela mudou a velocidade de quando ela tocou essas gravações para escutar os sons dos elefantes. Porque os elefantes principalmente comunicam em frequências que a gente chama infrassônicas. Essas frequências a gente não consegue escutar. Nós humanos não conseguimos escutar isso, porque a nossa percepção não é feita para isso. O espectro do ouvido humano não inclui a linguagem principal dos elefantes. E por isso, por toda a existência da humanidade, a humanidade não entendeu que elefantes se comunicam de maneira relativamente complexa. E com isso, eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos falar um pouquinho sobre o ouvido humano, porque lá tem muito mais do que elefantes. Por exemplo, tem também morcegos. Morcegos usam ultrassom para se orientar no escuro. E a gente não consegue escutar isso. A maioria de vocês provavelmente vivem em regiões onde tem muitos morcegos, mas à noite, quando nós dormimos, a gente não escuta os morcegos. Só em alguns casos a gente escuta, mas em geral a gente não escuta. Isso é porque o som deles está fora do intervalo auditório humano. Na verdade, esse intervalo não é um intervalo.
Esse intervalo você tem que ver em dois eixos. E esse gráfico que vocês conseguem ver aqui. No eixo Y, aqui vocês conseguem ver o volume do som em decibel, né? E no eixo X, vocês conseguem ver a frequência. Nós não conseguimos escutar ondas sonoras acima de 130 decibel. Mas, obviamente, a gente consegue sentir eles. E eles até podem destruir partes do nosso corpo, como o tímpano. Mas a gente também não consegue escutar sons embaixo de 0 decibel, com umas exceções. Mas claro que não para todas as frequências o nosso ouvido funciona igual, funciona diferente. Então, por isso a gente tem essas ilhas. O que vocês conseguem ver aqui no meio, que é notado como vocal range, essa área de volume e frequência, a gente consegue escutar muito bem e resolver muito, muito bem. O que se chama aqui orchestral range, a gente também consegue escutar sem problemas, mas nesse caso já não é mais tão claro para a gente. E em volta disso, essa área cinza, a gente chama de experiência auditória, porque não somos mais capazes de resolver os sons nessa faixa tão bem, mas a gente ainda consegue escutar elas. Fora dessa ilha, a gente consegue escutar nada. E por isso, a maioria das coisas que acontecem em volta da gente, a gente não consegue perceber numa maneira auditória. Então, esse canal, o que você está escutando agora, no seu computador ou no seu celular, fica mais ou menos nesse ponto aqui. A minha voz é mais ou menos nessa frequência, eu botei ela agora em 105, 108 Hz. Eu não sei se isso está certo, mas obviamente a minha voz também muda a frequência o tempo todo e tem subfrequências, mas mais ou menos nessa área, um pouco abaixo de 60 decibel, você vai nesse segundo escutar o som desse vídeo. Vocês conseguem ver que isso estaria dentro dessa ilha, onde vocês conseguem resolver o que eu digo de uma maneira extremamente bem. Claro, a evolução equipou a gente com vozes que conseguimos escutar bem, em termos de frequência, e um tímpano perfeitamente adaptado a isso. E o nosso cérebro, e o ouvido e tudo que tem a ver com isso. Agora, se o seu vizinho agora está fazendo uma obra com uma serra circular, isso vai ser extremamente desagradável e bem mais alto do que o que você está escutando agora. E isso vai estar já perto da experiência auditória, onde você tem dificuldade em realmente resolver o que está acontecendo lá. Mas a gente sabe que os sons extremamente desagradáveis que escutamos não necessariamente tem que ser de uma serra circular. Um outro som bem desagradável é um mosquito passando perto do seu ouvido quando você tenta dormir. Um mosquito faz um som em volta de 1 kHz, um pouco mais baixo, e esse som ele fica perto do seu ouvido à noite, vai só ter tipo menos do que 40 decibel. Mas claro que quando você quer dormir e quando aparece essa coisa, isso é extremamente desagradável e você não gosta de escutar esse som. Então, isso agora são 3 sons que podemos ouvir sem problemas. Além de mosquitos, que são extremamente chatos, existe também um dispositivo que se chama o mosquito. E isso é um dispositivo que ganhou o Ig Nobel em 2006 e é para afastar pessoas jovens. Esse dispositivo faz um som extremamente alto, numa frequência extremamente alta. E uma pessoa como eu simplesmente não mais consegue escutar esse som. Mas pessoas jovens
podem. E para eles, esse som é extremamente chato. Então, você pode instalar esse dispositivo na sua casa para afastar pessoas que ficam em frente da sua casa, se são pessoas jovens, porque eles não vão conseguir estar lá escutando esse som, enquanto você nem vai escutar esse som se você tem a minha idade. Se você é mais jovem, talvez você ainda consiga. Então aqui a gente já consegue ver que existem dispositivos que fazem um som não que só dá para ouvir para certas pessoas, mas também fica extremamente desagradável. A respiração relaxada humana, a gente não consegue ouvir, por boas razões. Né? Você não quer permanentemente escutar a sua respiração, porque isso é uma informação absolutamente obsoleto para você. Você não vai tomar uma decisão na base disso. Por isso, ela fica fora dessa ilha de experiências auditórias. Mesma coisa com a linguagem infrassônica de elefantes. Então, vocês conseguem ver que tem todas essas experiências auditórias diferentes, mas muitos deles não são acessíveis para a gente. E claro que o mundo está cheio de barulhos que não escutamos, porque em termos da natureza a gente não tivesse nenhuma vantagem se a gente conseguiria escutar. Isso inclui o ultrassônico de morcegos, os barulhos das funções corporais, mas também a corrente nos fios elétricos. Muitas coisas a gente não consegue escutar, mas eles são onipresentes. Claro que o mesmo é o caso com o olho. Eu quase nem preciso dizer isso, né? O espectro que a gente consegue ver na radiação eletromagnética, e luz é nada mais do que radiação eletromagnética de uma faixa de frequências extremamente pequenas, isso fica aqui em volta disso aqui, né? O autor dessa tabela aqui, que eu tirei de Wikipedia, fez que você tem aqui o verde no centro. Verde é o que a gente consegue ver mais, porque verde e amarelo é mais ou menos o pico da radiação solar. Eu vou mostrar isso em algum momento. Então, a natureza equipou a gente para ver isso especificamente bem, e aqui vai para o ultravioleto e aqui vai para o infravermelho. Então, se você olha para radiação que tem comprimentos de onda muito, muito grande, tipo na faixa de prédios, isso a gente chama de ondas de rádio. Isso é o que a gente usa para transferir informação no rádio. E se você agora aumenta a frequência ou baixa o comprimento de onda da sua radiação, você chega no espectro de micro-ondas. Vocês conhecem micro-ondas da sua micro-onda, e como essas frequências ficam perto de certas frequências de certas moléculas, a gente consegue usar isso para esquentar comida. Agora a gente vai para o infravermelho, onde existe a grande parte da radiação térmica. Significa você radia radiação eletromagnética. Isso é o que você percebe como calor quando você fica perto de uma pessoa. E essa radiação é muito importante para animais, de novo, que vivem à noite, que são ativos à noite, como o seu gato. Por isso, o seu gato consegue ver mais no infravermelho do que a gente. A gente vive durante o dia e a gente consegue ver toda essa radiação do sol, e essa radiação do sol é tão intensa que a gente nem nos interessa em ver a radiação térmica. Às vezes, quando o seu gato olha para uma certa direção e você não sabe o que ela está vendo, talvez ela consiga ver algo de radiação térmica. Aqui passa pelo visível, né? E depois a gente está no ultravioleto.
e nos raios X e nos raios gama. Eu não vou explicar todos esses. Isso agora são raios que a gente usa na medicina ou que podem criar câncer e que também vêm do Sol e podem ser perigosos. Mas tudo isso aqui é o espectro eletromagnético. E isso, obviamente, vai mais para as duas direções. Mas a gente só consegue ver um pouquinho disso, que é mais ou menos completamente arbitrária. Um alienígena não conseguiria ver o mesmo espectro, porque um alienígena teria um outro tipo de Sol que tem um pico de radiação num outro lugar aqui. Isso é super interessante, né? Que a gente consegue ver muita coisa, a gente acha que isso é algo super especial, mas muitas coisas a gente não consegue ver por razões de evolução, de novo. Aqui podemos ver o espectro da radiação solar, né? Essa área amarelo é como a radiação solar está lá no espaço. Aqui tem uma curva embaixo, não importa, isso é a radiação térmica como previsto do corpo negro. E essa área vermelho agora seria o espectro o que chega aqui na Terra, né? Porque certas partes são filtradas e a razão por que está filtrado é porque bate exatamente com as frequências de certas moléculas. Por exemplo, micro-ondas perto de H2O são filtrados porque o H2O no ar reage com eles muito forte, mas a gente usa o mesmo efeito para esquentar a nossa comida na micro-onda. O que eu expliquei aqui mostra algo sobre a nossa percepção. E eu chamo esse conceito de arrogância humana. Obviamente, a palavra arrogância humana é um pouco burra, porque todos os animais têm a mesma arrogância. Você sempre pensa que tudo que existe é o que você consegue ver. Até se você é muito bem educado e um físico, intuitivamente você ainda pensa isso. Isso é um dos vieses psicológicos famosos. Quando você não consegue ver algo, isso não pode fazer parte das suas considerações e a gente chama isso de ignorância em geral. Então você automaticamente está ignorante, e eu também, todo mundo é. E o que tem oposto a essa arrogância humana que cria essa ignorância, que é essa arrogância humana que percebemos tem esse impacto muito grande e isso agora reflete bem a realidade. Isso foi questionado fortemente como uma invenção do método científico. Porque aceitar o método científico e a objetividade de medidas e o fato que coisas têm que ser reproduzíveis e que a sua experiência não realmente conta, mas em vez disso algo que é reproduzível. Isso se chama humildade científica. E isso é, de uma certa maneira, engraçado, porque existem círculos em quais cientistas têm a reputação de ser extremamente arrogantes, e além do fato que existem cientistas arrogantes, claro que o cientista ideal, um cientista muito bom, principalmente deve ser humilde, que é algo muito difícil. Essa arrogância humana, ela não é só uma consequência das percepções limitadas, mas principalmente também de o que acontece depois no nosso cérebro. Um jeito para exemplificar isso são essas ilusões ópticas. Aqui vocês conseguem ver esse padrão e todas essas linhas, vocês conseguem pausar o vídeo e verificar, todas essas linhas horizontais, eles são 100% paralelos. Mas eles não parecem. É o contrário, eles parecem meio estranhos. Isso é porque o nosso cérebro, por razões diferentes, ele metaboliza a informação e manipula a informação, e isso é o que cria muitos dos vieses psicológicos. Então,
Se você olha para esse padrão e você diz, não, é óbvio que eles não são paralelos, isso é essa arrogância humana. Se você agora quer verificar isso e bota um papel, uma regra ou alguma coisa para verificar, isso é algo reproduzível. Qualquer outra pessoa pode botar uma régua nesse vídeo na sua tela e fazer o mesmo experimento. E vai ver que essas linhas aqui são paralelos. O nosso cérebro, por razões muito boas, quer sempre procurar por padrões que são inexistentes. E isso também é algo que é usado para criar outros tipos de ilusões ópticas. Vocês conseguem ver uma aqui. Essa ilusão óptica agora tem esse triângulo branco, que não é um triângulo. Isso são três Pac-Man, né? como Pac-Man, círculos com uma coisa, e três dessas formas aqui, né? Não tem um triângulo branco ali. Mas o seu cérebro adiciona essa informação porque o seu cérebro o tempo todo tem que criar algo de percepções limitadas e por isso a gente faz isso. Um exemplo especificamente bom, que também é importante para pessoas que adoram teorias de conspiração, mas também para muitos físicos, é esse exemplo aqui. Se você olha para esses pontos, eles são completamente arbitrários. Isso se chama ilusão de clustering. Mas você, o seu cérebro, nunca vai ver esses pontos como arbitrários. Você sempre vai ver aqui tem um agrupamento, aqui tem um agrupamento, aqui tem tipo uma bolha. Isso é o que o cérebro faz imediatamente. Eu não posso te mostrar um padrão de pontos arbitrários que você não vai interpretar automaticamente como algo desse tipo. Isso é o clustering illusion. Com isso, a gente falou um pouquinho sobre os problemas com a percepção humana. Então, nessa série sobre pensamento crítico, eu acho isso especificamente importante. Porque muitas vezes, quando nós somos extremamente certos de alguma coisa, isso é porque a gente lembra algo errado. Porque o nosso cérebro está enganando a gente. A gente era vítima de uma ilusão, ou a gente identificou um padrão onde não tinha um padrão. Mas por causa da nossa arrogância humana, a gente não quer admitir isso. E o que acontece depois, normalmente a gente segue uma certa ideologia, a gente não segue a procura pela verdade. E com isso eu digo até a próxima.